Buenas tardes, diretamente da nossa TV Meg, aqui da Zumbilândia, né? Que não gostam que a gente fale Zumbilândia para não desvalorizar o lugar, mas não temos culpa se sofremos tanto com a Drogadilândia, com a Zumbilândia, né? Então tomem atitudes melhores neste lugar, daí quem sabe podemos conceder a Costa da Lagoa a este lugar onde estamos instalados algo de melhor como referência, né? E a referência não é o Estado corrupto por natureza colocar as suas instituições a prender pai de família, né? Ainda a juíza da custódia escreveu, foi legítima a abordagem. Se fosse legítima, essa senhora não tinha que escrever que foi legítima. Mas eles escrevem. Então não estariam prendendo o pai de família, estariam prendendo a quadrilha Capuzados. A polícia estaria fazendo o seu trabalho e não há trabalho de todos esses conluios, sejam eles dos fraquejados ou o conluio dos de extrema esquerda, que no fundo os dois obram para a mesma coisa. E é só fixar na conferência que eu compartilhei hoje do mestre e entender que tudo que vem do Estado obra para o mal. Por isso que nossa família decidiu desvincular filhos mediante a pandemia e no pós-pandemia desses antros ou humaneiros, como eu tenho chamado, que só presta para encher de caraminhola a cabeça das nossas crianças, das quais não queremos, ou conhecidos como escolas imbecilizantes. Por isso criamos o projeto Delinquência Zero nas instituições públicas, principalmente escola, depois do que vivemos nesta agenda. E não adianta fazer conluio de prefeitura, de estado do Jorginho, de polícia, de todas as polícias, de todo mundo contra a familhinha e deixar o pai de família com câncer lá numa cadeia, no presídio municipal, para favorecimento ilícito de polícias infiltradas e grupos que nos atacam. Porque isso não está certo. Nem na Santa Catarina do Jorginho e nem em lugar nenhum do mundo. E hoje, investigando muito mais sobre essa guerra que estamos vivendo, já descobri que não é só eu que estou vivendo, é o mundo todo. Muitas pessoas não percebem a guerra que estamos vivendo. Já descobri hoje que em Santa Catarina todas as mídias estão compradas, e não é só pelos de extrema esquerda, mas pelos fraquejados também. Estão comprando tudo para a notícia da polícia sair só o que eles querem. Por isso que ninguém me ouviu, nem vai me ouvir, não vai ter nem SBT que vai me ouvir, porque é tudo comprado pelo Jorginho. E o que eles querem é que não faça mais nenhum vídeo, que pare com os meus vídeos. Até eu falei para as crianças hoje que eu ia parar os vídeos, eles disseram, mãe, aí que você está errada. Se o pai foi preso mediante os teus vídeos, com tantos vídeos, agora que você deve fazer mais vídeos, foi o pedido das crianças. Por isso estou trazendo os meus esforços aqui para as redes para falar de algo insuportável, que a gente nem falar mais não quer, porque já entendeu o game. E o game é Estado contra o cidadão. Eles não querem autonomia na educação, não querem autonomia na saúde, não querem autonomia em nada. Querem manter conluio desgraçado, deplorável, financiamento dessas quimioterapias que não prestam para nada.
e outros medicamentos que estão comprovados que são maléficos e sequeladores. Se eu começar a ler o prontuário do Renato, eles vão me fuzilar. Se eu começar a ler o outro caso de segredo de justiça, eles vão vir dentro de casa fuzilar eu e meus filhos. O Estado nazi-fascista vai fazer isso. Eles não vão aclamar o que eu estou falando, não. Eu quero me referir a você, Jorginho Melo, da seguinte maneira. Se eu não posso nem sequer falar sobre o assunto mais nas redes, não posso, porque já tem vários orquestrados para fazer pressão contra o Renato, contra mim, com as crianças. Vocês enjaularam o Renato com o objetivo de fazer pressão para meter criança nos humaneiros de vocês chamado escola. Eu não quero escola militar, eu não quero escola natural, é tudo a mesma coisa. Eu não quero o sistema de vocês botando caraminhola na cabeça dos meus filhos. Eu reviso tudo o conteúdo que eles estão vendo, eles estão crescendo livres e autônomos, com educação de qualidade, e não precisam de escolas e já decidiram que não querem escolas. Porque, segundo o pai e a mãe, as escolas mais atrapalharam o nosso desenvolvimento pessoal do que ajudaram. E se todo mundo estudou numa escola e foi feliz com isso, eu não sou feliz com o Estado cocheteando com os meus filhos. E tenho autonomia e direito de enfrentar isso da forma que eu quiser, segundo diz a própria Constituição Federal de 88, se isso for acordo com as crianças. Um tem 9 e o outro está fazendo 16. Então, nenhum deles pode ser anulado pelo Estado. O Estado não manda neles, eles são individuais e têm o direito de decidir junto à mãe deles. Toda a opressão que vocês estão fazendo, colocar o paciente de câncer atrás das grades, manter atrás das grades por causa de um monte de vadia imbecilizantes, infiltradas em escola, inclusive, que fizeram todo mal contra este homem, contra a nossa família. E nos momentos que a gente mais precisou, a gente nunca teve a segurança pública favorável à família em Florianópolis, o que levou nós a nos defender às próprias custas, seja colocando câmeras, se preparando para quando invadissem a nossa casa, igual invadiram a casa do Léo, né? Porque a polícia não chega em 30 segundos. E eu brindei aquele juiz da infância com a minha ausência, mas não é porque eu fugi dele, não. Não é por isso, não. É porque estamos ganhando tempo de mostrar que temos uma abuela que acompanhou o que aconteceu em 2020, que acompanhou tudo aquilo e que nada foi feito, para tirar do Estado esse engrandecimento ilícito de achar que faz tudo bem. Se o próprio juiz admitiu que não estão fazendo tudo bem, que tem muitos problemas acontecendo, é hora de Meg e Renato juntar as forças, eu da casa e ele na cadeia, para acabar com a mídia maldita que o Jorginho Melo tá comprando tudo. Tá comprando tudo para a notícia sair redondinha, tudo orquestrada. Como eles querem, é arma só para a polícia vir colocar na cabeça do Matheus. Agora, na hora dos bandidos ter pistola 380, daí não é só arma para a polícia. Porque é um grupo que vota, né? Imagina, 7 capuzados, né, Jorginho Melo? Mais 40 que queriam invadir a casa, já dá 47 votos. Aí mais tudo essas professoras canalha, aí tem que trabalhar o vira-voto. Aí a Meg e o Renato não votam, então nós vamos oprimir
os menos favorecidos. E isso é ditadura do Jorginho e dos seus conluios das instituições públicas, conluios de instituições públicas, e não existe outra realidade, é essa que temos, é criminologia concentrada, não fecha. Fecha. Deixa aberto. Criminologia concentrada do Estado contra as nossas vidas. Nós não somos programáveis, nós não aceitamos ser programáveis. Não estamos aí o dia inteiro incomodando ninguém, não estamos na porta de ninguém. Estamos cuidando das nossas vidas e mantendo o nosso laboratório de saúde, nossa rotina de vida, rotina alimentária, uma rotina particular. E não aceitamos ser invadidos pelo Estado, maldito por natureza, que arrebenta os portões, entra para dentro da casa, agride as crianças, porque colocar fuzil na cabeça dos meninos é uma agressão. Arrebentar portão, não mostrar mandado, não mostrar nada, é uma agressão. Isso é o Estado maldito, não interessa quem que o Birosqueta chamou, se chamou o Core. Eu não ofereço risco, está escrito pela própria juíza que eu não ofereço risco. Na nossa casa ninguém oferece risco para ninguém. Agora, quem vem de foice, de martelo, de machado, quem me agride na rua, cocainado, cheio de droga nos cornos, e sequer é punido por isso, no estado que mais tem leis de mulheres, mas que não serve para nada, porque até hoje a lei de mulheres não serviu para nada, no caso Carminha, e eu prometi a ela, deixa comigo. Com isso eu consegui a costa toda contra mim. Diz que tá contra nós, até os que fingiam que eram amigos. Eu não vivo de fingimentos. Se fingia que era amigo, já vai para debaixo da cama, já vai indo, já vai, graças a Deus, que não precisamos conviver com ninguém dessa laia da Costa da Lagoa. Vocês vivem uma falsidade diária e nós não. Se eu tenho problema com alguém, eu digo, se dá para resolver, resolvo, e senão não falo mais. É assim o nosso modo de vidas. O menos é mais, o menos é mais. Rasgar o Estatuto da Criança e limpar o culo, negando vaga para o Mateus 2020. Rasgar o Estatuto do Câncer agora. Aliás, antes da pandemia, que em vez de enviar ele para o México para fazer o tratamento que ele queria, ficaram dando os conluios preferenciais do SUS, o que tinha no SUS, porque tem que fazer o que tem. Não é o que precisa para a saúde, faz o que tem, né, Jorginho Melo? É assim. É isso que tu não quer que eu falo, que tu não quer que eu meta minha pêncil, né? Se quer me enfraquecer. Ninguém enfraquece Dona Meg. Muito menos os filhos dela. E muito menos o Renato. Nem mesmo com uma cadeia. Só para te avisar. Você vai ter que dar conta de tudo isso que você está fazendo. Que a gente sabe que são operações orquestradas. Com tudo que não presta. Que para nós não existe lei, não existe nada. Existe só contra nós. E favorável aos bandidos de estimação do Estado e do Jorginho Melo. Porque você, Jorginho, é chefe de todas essas equipes que estão fazendo essas merda. Já falei. Agora o juiz da infância disse, não, mas aquelas coisas já foi desconsiderado. Aquelas pessoas têm que ser exoneradas. Todas aquelas pessoas têm que ser exoneradas. Que meteram seus dedos podres lá. Inclusive, professora aposentada tem que ser punida por infiltrar a instituição infantil com mentiras. É só desconsiderar? Vamos ver se vai ser só desconsiderar.
O Estado, maldito por direito, vai só desconsiderar. E vai desconsiderar também que o Renato não oferece perigo, que quem oferece perigo é esse putedo. Esse putedo que persegue ele, que não dá sossego para a mulher dele, que não foi capaz de respeitar uma instalação de água. É por isso que eu não posso ir para frente desse juiz. Um juiz que não foi capaz de se preocupar com a água das crianças, está preocupado com criança? A única preocupação que a vara da infância nunca teve é com as crianças, muito menos aquele birosca maldito aquele dia. As crianças pra cá, tava defendendo a Romáximo. Você acha que aí você tem capacidade para defender alguma criança? Você nunca foi capaz de fazer justiça favorável às crianças lá em 2020, porque tu era um canalha da inteligência. Como eu tenho falado e denunciado e vou manter a minha fala, até os dias de ser fuzilada pela polícia maravilhosa do Jorginho Melo, que não aceita o feedback, não aceita as denúncias, não aceita mostrar a verdade sobre a polícia falida e o que acontece quando uma polícia falida não faz nada na comunidade. Aí a gente tem que fazer por si mesmo e acontece desta maneira. Cobrar o antecedente do Renato é a maior covardia que a polícia faz. É quando não tem mais nada para alegar contra a família, daí começa a cobrar o antecedente. Essa é a verdade. E eu quero saber o que o polícia bunda mole de Biguaçu tinha para dizer que iam perseguir o Renato aonde fosse. Eles iam atrás dele. Iam atrás por quê? Por que vocês iam atrás? Porque quando bota a fralda, a farda, aí ninguém mais pode falar nada de vocês? Eu acompanho polícia cheio de baga, polícia macho, que diz que quando os colegas aprontam, sobra para eles também. Que eles são vistos como imprudentes, inconsequentes. Eu acompanho e conheço o trabalho da polícia potente e da polícia impotente. Quando a gente começou a falar do Pais Conscientes, Conselho de Pais Conscientes para acabar com a delinquência nas instituições, vocês vieram transformar o paciente de doença crônica no delinquente, para apontar o vosso dedo sujo na minha cara e tirar a minha autonomia mais uma vez. Porque se eu tivesse caladinha desde o ano de 2020, eu estaria cuidando dos meus filhos em casa e nem denúncia teria. Porque essas drogadas aqui, da droga circulantes, não teriam denunciado. Era só fazer o cabelo delas, ficar calada, né? Como diz a senhora na Cudão lá, que arrancou minha água e estava tudo certo, certinho. O que não pode é falar. Então eu vou parar de falar. Meus filhos disseram que não não é para parar de falar. Mas eu vou acabar parando de falar, igual fez Monark. Monark saiu do país. Eu vou ter que sair de Santa Catarina para deixar a Drogadilândia tomar conta mesmo? É assim que funciona, Jorginho Melo. E a pergunta é para você, o mandatário bunda mole, que está aceitando que em Santa Catarina um paciente de câncer fique preso preventivamente enquanto todas as bandidas estão soltas atacando a família dele. É isso que eu quero perguntar para você, Jorginho. No que você é diferente do Lula livre e eu também? Lá do Lula livre. Eu vou abrir uma campanha. Eu tenho certeza que se eu abrir uma campanha Lula livre, Renato também, ele sai mais rápido de lá do que eu falar dos feitos do teu lindo governo. O governo das páginas sociais. O governo que só presta para fazer publicidade e não realidade. A história do Renato no Oeste aqui, o antecedente, o que seja lá o que seja, é mais conhecido que a nota de R$1 que nem existe mais.
Toda a minha luta com ele é mais conhecida do que nota de R$2, que são batalhas que nenhuma outra mulher ia querer para a vida dela. Vamos falar a verdade, é para isso que estamos aqui. Não ia querer, ia preferir estar por aí pegando um sol, pegando uma prainha, né? Levando a vida de boa na costa da lagoa. Deixa aberto, por favor. E não estaria fazendo nada do que eu tenho feito pela saúde dele, para essa convivência que a gente criou aqui na zona remota. A gente decidiu viver assim. É o que eu disse para minha mãe, foi uma escolha de viver dessa maneira. Não é ficar no meio do mato e não fazer mais nada, mas é fazer tudo com autonomia. Autonomia no transporte, autonomia na alimentação, autonomia no ensino, né? Autonomia para falar, né? Pais conscientes para falar, inclusive para as instituições infantil. Olha o rumo que vocês estavam seguindo, estavam prestes a sequestrar filho dos pais. Nós sabemos que existe um conluio desde 2020 querendo tirar nossos filhos, inclusive do país. Nós sofremos um monte com isso. Foi por isso que nos anulamos, que fomos nos anulando aos poucos, vivendo uma vida mais simples, para evitar esse tipo de possibilidades. Que a gente sabe que foram criadas essas possibilidades exatamente para nos extrair da ilha. Porque pessoas como a gente são consideradas problemas. Problemas para quem? Para o desenvolvimento dos grupos de extrema esquerda e de extrema direita. Ah, não tem grupo de extrema direita? Tem, em Santa Catarina tem. O lugar que mais tem de extrema direita é Santa Catarina. E eles são tão canalhas quanto de esquerda, como diz um amigo meu. São praticamente a mesma coisa. E é um Maria vai com as outras, é vai com todas. É vai com todos. Não tem distinção moral. Muito cuidado, Jorginho. Você diz que você é toda a moral do mundo. Se você e a tua desembargadora fossem toda a moral do mundo, jamais estaria acontecendo isso em Santa Catarina. Jamais. É nunca. Se rasgaria um estatuto do paciente pré-curado numa fase tão importante do Renato por uma besteira. Por uma besteira, porque o que está segurando ele lá é um conjunto de ideias de prejudicar ele e proteger as bandidas, que tiraram inclusive água de um paciente de câncer, algo tão inaceitável e inescrupuloso que em qualquer lugar do mundo que se preze um pouquinho dos direitos humanos, isso desde o início não seria permitido. Colocar ele na cadeia sempre foi o projeto daquele policial que eu tenho denunciado nas redes, o vingativo, para desmoralizar ele totalmente aqui na comunidade, como se nós fossemos dependentes da comunidade para estar aqui. Nós não somos dependentes da comunidade, não somos dependentes do seu estado maldito e não somos dependentes de nada para estar aonde quisermos estar. E não somos obrigados à ilegalidade tóxica das suas leis, das leis que foram transvertidas dentro do Estado, maldito por natureza, pelo direito positivo, como eu tenho demonstrado. E agora, com a digitalização abrasiva, qual foi o objetivo de fazer aquela conduta comigo que não aceitei uma condena estúpida? Tem todos os documentos demonstrados em mídias que foi uma condena estúpida, ilegal, que foi um conluio do Fórum Universitário. Ninguém teve interesse em limpar, então não existe o interesse da lei de retroagir nada. E o que vocês querem com a máquina de extrema-direita agora é esmagar mesmo.
esmagar mesmo, acabar com a raça do pai e da mãe e sequestrar os filhos. Isso que vocês querem. E isso não vai acontecer porque os filhos têm autonomia para demonstrar quem são os guerreiros e quem são os vagabundos. Eu já fiz várias referências aqui na internet que tá tudo virado, que tá tudo transvertido, que tá uma baderna, que essas pessoas que moram ao lado não vão parar. Eu mandei para aquela unidade de segurança pública que tantos mal tem nos feito o que estava acontecendo aqui. Nada acontece com eles, nada acontece com eles. Minha mãe questionou o juiz da infância em lágrimas sobre isso. Que tipo de ditadura de extrema-direita é essa que não acontece nada com o de extrema-esquerda? Que loucura é essa? Que abraço louco! Então não precisa mais nem digitalização, nem de lei. Eu vi hoje o mocinho rasgando a carteira de motorista dele com os dentes, porque estava com um caminhão de melancia, aí fizeram ele tirar as melancias que estavam excesso de carga. Ele rasgou com os dentes a carteira dele de motorista por causa da estupidez, por causa dos funcionários estúpidos, por causa da covardia, por causa da ignorância, por causa de tudo isso que permeia as instituições nessa guerra que estamos vivendo, ao vivo e a cores, demonstrada pelos canais de Magda Keiber e Renato. Quando que Magda foi no portão dessas canalhas para destruir a vida delas? Agora elas destruíram o trabalho do Renato, destruíram o meu, fizeram o ostracismo, um crime inaceitável. Eu quero saber como que vai ser cobrado esse ostracismo dessas pessoas. É isso que eu quero saber, seu Jorginho Melo. Não dá mais para o senhor fingir que não está sendo marcado, não está sendo autenticado do que está acontecendo, ou que não conhece a história, ou depois de tantas mídias na internet que não foi avisado sobre tudo o que está acontecendo com o Renato, o paciente pré-curado. E com todos os esforços que já vêm sendo feitos por tantos anos com ele. Agora, para estar lá sem o suplemento por todos esses dias, essas semanas, esses meses, sem o shake dele, sem as condições devidas, as devidas condições diárias, dos cuidados diários com a saúde dele. Qual a preocupação que vocês têm com criança, Jorginho Melo? Zero. Vocês têm preocupação com um bando de puta desgraçada, maconheira, maledicente, stalking, que já botou a gangue aqui. Isso vocês têm preocupação. Criança, vocês não estão nem aí. A única coisa do teu governo de extrema-direita é preocupado com criança no maneiro, no puteiro chamado escola, para estar lá, ó, um monte de ideia na cabeça. Isso é o que você se preocupa. Quanto ao saúde e bem-estar dessas crianças, vocês nunca tiveram preocupados. Então não admito ninguém vir agora querendo seus benfeitores e transformando os pais nos malfeitores da história. É como disse minha mãe, quando estava com tudo estragando lá em casa de Coquinha, não veio conselho, não veio nada, embora fossem chamados, embora sempre foram chamados. Eu não estou fazendo esse vídeo para ajudar o Renato, eu já falei que nada vai ajudar o Renato, não existe nada que pode ajudar o Renato. Tudo que tinha que ser feito, que era possível ser feito, foi feito. E lá na defensoria onde a minha mãe fez o habeas corpus dele, estava explícito que ele é tratado como um reincidente. E que tudo o que aconteceu aqui ao redor dele é como se não existisse. Que lei é essa? Que lei podre que é essa? Eu não estou dizendo que o Renato é Jesus Cristo. Não, pelo contrário, Jesus vive em mim. É em mim que tenho tido força para manter
mesmo diante dessa patifaria, o projeto dos pais conscientes. Eu tenho autonomia para falar de conselho tutelar desde o ano de 2011. Como diz minha mãe, ela foi do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Ela sabe como isso funciona. E que os golpes não serão dados nem por extrema-direita, nem por extrema-esquerda, nem pelo tanto de vagabunda que se passou por assistente social para ir falar com o Matheus. Nós temos filmado. Outras se passando por isso, por aquilo, para falar com o Renato. Nós temos filmado. Mas aqui é comum. O dono do restaurante Coração de Mãe colocou uma assistente social, um polícia, um advogado, um grupo, um conluio. E junto tinha um policial da Civil lá, que eu pude reconhecer agora. E aí, como que fica essa história? É o que eu pergunto à magistratura, ao Francisco de Oliveira Neto, do Tribunal de Justiça, e as autoridades de Floripa da calça riada. Quando que vão vestir as calças e começar a escutar toda a história? Porque a justiça fragmentada, ela não está pegando nos detalhes nada, não. Muito pelo contrário, ela só está fazendo perseguição política, como diz Renato, para acabar com pai e mãe. Só isso é o objetivo desse maldito direito internacional implantado no Brasil pelos grupos positivistas de extrema esquerda das universidades. E é só assistir Stulin Mídia hoje, configurar a história e outras informações que ele está oferecendo sobre as formações de grupos. E essas formações de grupo nem sempre são para o bem. Associações. Eu sempre preferi viver desconectada disso. E mesmo que eu não vote ou não concorde com todas as maravilhas que o Jorginho faz e todo mundo não vê o que tem por trás, não significa que coisas boas eu não tenho apoiado, porque eu tenho apoiado. Mas, mediante o que nós estamos vivendo, nós estamos de saco cheio, não queremos mais esse tipo de infiltração. Polícia armada até os dentes é para arrebentar a porta de bandida, algemar bandida. Agora, o que foi feito? A Polícia Civil quis caracterizar-me como a bandida para que todas as bandidas pudessem apontar o dedo e gritar comigo, como aconteceu no outro dia. E isso é um orquestrado político, Jorginho Melo. Isso é um orquestrado político de enfraquecer a família, destruir a mãe de família, destruir o pai de família. Isso é um orquestrado asqueroso, horroroso, inaceitável. E vai ficar registrado aqui na internet para os meus filhos poder reagir a como estava, a que pé estava a situação. Vocês querem dizer alguma coisa, crianças? Sérgio, acrescentar no vídeo da mãe? Não precisa? Ficou bom assim? Vocês acham que ficou? Ficou. Esse vídeo não é para vocês gostar, é para vocês me odiar mais que vocês já me odeiam e praticar o fuzilamento em Santa Catarina. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aí vai estar como vocês querem, né? Praticando o mesmo comunismo, ostracismo, todos os ismos, racismo que já vem sendo praticados e sempre jogando nas costas da família, pressionando a família, para que a gente não tenha a vida que a gente tem. Essa vida é que nós escolhemos. É nosso direito individual, constitucional, seguir vivendo da maneira que assim decidir, sem ser invadido pelo Estado ou pela comunidade tóxica, ou pela coletividade tóxica. É isso que assegura a Carta de Direitos Humanos, que foi rasgada no dia que a nossa água foi tirada e ninguém fez nada.
como se isso é normal. Você tem uma linha de água onde todo mundo acessa a água e de repente você não tem mais por causa de uma vadia política. De uma vadia política, que além de vadia política é vadia que corria atrás do Renato. É duas vadias em uma. Perseguindo o homem que não quer, que quer cuidar da sua vida. Não quer pegar doença. Não quer isso daí. Agora elas estão batendo palma. Para elas está tudo certo. Está lá longe dos filhos. Onde é que está a preocupação que elas tiveram com criança? Nunca tiveram preocupação com criança nenhuma. Só com seus narizes e seus traseiros. Em prejuízo da família. Ódio venceu. Ódio venceu. Várias operações de terrorismo contra a família na porta da casa da família. E sempre nos chamando de extrema-direita. Aonde que eu sou de extrema-direita, Crespolândia, canalha de primeira? Se é você e teu grupo que editaram os vídeos da mãe de família. Eu não precisei fazer isso, eu vim aqui pra rede, com a cara, com a coragem, com o beijinho, beijinho, tchau, tchau, pau, pau na moleira e não tive medo de nada. E a consequência tá aí, irresolvível. Tchau.